queria convidar agora um amigo, o Simão, que é o líder do movimento Hold. O Simão, ele se ocupa de proteger o planeta através do engajamento de jovens e leva a conscientização sobre a poluição nos mares já há 10 anos. Isso tem provocado diversas mudanças nesses jovens, tornando-os mais conscientes do problema e também direcionando-os para uma solução. Simão, é com muito prazer que eu tenho você aqui e acho que você é um cara que leva muita esperança para as pessoas, ensinando-as a agir. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Sabatini, pelo convite, por essa união nossa aí que já estamos completando 10 anos aí de conexão, né? Eu acho que é um momento também para a gente pensar, né? Eu acho que talvez sempre quando a gente tem uma data assim, a gente pensa em ciclos, e eu enxergo na nossa relação, né, o Instituto Lixo Zero Brasil, a RUT Brasil, né, a gente está fechando um ciclo, iniciando um novo aí. Então, tenho muito esse pensamento. Bom, e como tu sabe, na RUT, antes da gente fazer qualquer tipo de evento nosso, de mobilização social, principalmente, ainda mais num tema tão importante quanto esse, né, a gente sempre tem uma mensagem lá, um manifesto, uma oração que a gente fala, e ela surgiu num momento muito importante da nossa história, que foi bem no começo, quando a gente passou uma dificuldade grande, e a gente se questionou muito sobre o nosso propósito, e foi entendendo, né, enxergando a natureza como, acho que, sem dúvida, o norte né, o nosso propósito maior, o motivo da nossa existência e, de fato, o nosso olhar. Então, a gente criou esse manifesto, essa oração. Eu vou, sempre quando eu começo assim, uma fala, eu procuro passar esse manifesto. Então, vou passar aí para vocês, para todo mundo que está acompanhando. Santa natureza cheia de graça. Somos amigos unidos pela raça. Juntos levamos uma corrente, mudando o que está à nossa frente. Por um mundo melhor, tornaremos nosso projeto maior. E a rota erguida será sempre seguida. É Rutei. Essa é a mensagem de força, de conexão com a natureza, de entendimento do nosso, né, propósito aqui acho que nessa missão que a gente tem. Muito legal. Muito legal. Obrigado por esse momento, Simão. Muito obrigado. Me diz uma coisa, como é que começou esse movimento? Conta para a gente um pouco da construção do movimento. Então, a RUT, ela começou em Florianópolis, né, uma ilha, como tu sabe bem, aí onde nós nascemos, né, porque o Instituto também nasceu aí, e diversos outros movimentos. Eu acho que Floripa tem uma energia especial, não sei se por ser uma ilha, não sei se por estar conectado com o oceano, mas nós nascemos aí, né, nessa ilha. Na época do nosso nascimento, a gente teve toda entendendo essa problemática, vendo principalmente a relação com as praias, né, por eu ser surfista e as outras pessoas que estavam nesse momento inicial da RUT também praticar o surf, estar sempre com essa relação com o mar, a gente viu ali uma necessidade, né, de alguma forma a gente criar alguma conexão maior ou buscar soluções para aquele problema que estava crescendo, que era resíduos nas praias, lixo, uma série de outras questões que a gente estava visualizando, né? Na época, eu visitava alguns orfanatos para entender um pouco sobre planejamento familiar, né? E minha grande questão, talvez grande busca, né, nesse entendimento, era como que a gente poderia falar de educação ambiental para famílias que muitas vezes estão com uma série de outros problemas, outros processos passando nas suas vidas. Como é que eu poderia falar sobre a natureza com essas famílias? Como é que eu poderia falar sobre natureza em comunidades que, né, não tem, às vezes, o mínimo ali que é a necessidade básica? Então, diante dessa visão, a gente montou a RUT, que foi esse movimento, já sabendo que isso era uma problemática global, planetária, não era uma coisa exclusiva de Floripa, por isso que o nosso nome, inclusive, é bilíngue, né, é inglês e francês, porque quanto mais pessoas a gente puder comunicar, independente da língua, a gente consegue, né, educar. Então, a gente começou nesse processo, fazendo mobilizações
com pessoas para fazer os mutirões de limpeza de praia, mas também a gente já entendia que o problema era muito além, né? Ia muito além, por isso que eu, inclusive, participava de visita desses orfanatos, e ainda me lembro que, na época, a gente encontrou um curso, né, que o Sabatini estava promovendo para desenvolvimento de brinquedos feito com resíduo, isso eu estou falando 10 anos atrás, então a gente foi fazer esse curso, né, na época, para aprender a fazer isso, porque além de coletar o resíduo, a gente já via essa visão de economia circular, de upcycling, de reciclagem de material, e como fazer isso com um propósito voltado para a educação. Então, o start nosso foi nesse lugar, né, então, entendendo que era uma problemática sistêmica, que era uma problemática que era planetária, né, não era exclusiva daquele lugar de onde a gente estava nascendo. E aí entrou um grande desafio, que foi a gente pensar, tá, e como é que a gente pode começar aqui, mas fazer uma expedição, né? Então, a gente criou essa visão de expedição, de sair visitando lugares, né? E aí, nessa história, a gente pegou um carro, que era uma Santana Quanto, que era do Márcio, o outro fundador da RUT. Eu vendi meu carro, era a única coisa que eu tinha na vida, vendi ele, reformei a Santana Quanto dele, e a nossa intenção era visitar a América do Sul inteira, limpando praia, visitando orfanatos e escolas, levando educação ambiental, fazendo uma aventura mesmo, né? Eu tinha assistido, inclusive, aquele filme Na Natureza Selvagem, que é um filme que, apesar ter uma poesia muito grande no filme, aquele me inspirou muito, então, e eu botei essa energia para o restante do time que estava envolvido na época, né? E coloquei todo o meu recurso que eu tinha à disposição para essa história começar a acontecer. Infelizmente, nós chegamos no Uruguai e perdemos tudo que a gente tinha, porque fomos assaltados lá, perdi, inclusive, todo o meu dinheiro, e aí voltei, na volta que surgiu esse manifesto, essa oração que eu falei no início da minha fala. Então, que foi um momento que eu precisei de fé ali para continuar, né, porque eu tinha perdido tudo, estava sem recursos, né, tinha vendido meu carro, né, a gente arrumou o carro do Márcio, mas o carro era dele, ele, né, usava para a vida dele, para o trabalho dele, eu estava sem ferramenta nenhuma, sem trabalho, sem perspectiva, e aí surgiu esse manifesto, essa oração, e aí dessa oração a gente começou a se renascer, se reerguer, outras pessoas entraram no movimento, e 4 meses depois a gente já estava mobilizando uma ação na Guarda do Embaú com 800 pessoas, então, né, eu acho que esse início difícil da nossa história, de desafios e né, entendimento do nosso propósito foi muito especial. E me diga um pouco, Simão, e agora, o que é o RUT hoje? E conte algumas histórias, por favor, ou como que as pessoas, o que as pessoas que se engajam com você, qual é o reflexo disso? Então, Sabatini, hoje a gente ganhou, né, e está ganhando cada vez uma maturidade, né? Primeiro, uma maturidade com relação ao que nós somos, né? O que nós somos, esse entendimento não só na pessoa jurídica, que é ser um instituto, que é ser um terceiro setor, que é ser uma ONG, né? Que tem uma série de processos a partir desse entendimento de que nós somos uma ONG, mas além disso a gente é uma rota de engajamento. Então, essa maturidade de 10 anos permitiu que a gente entendesse esse nosso papel, né, de ser uma rota de engajamento. Por alguns espaços de tempo, a gente chegou a nos imaginar como uma rota de soluções, mas, na verdade, o que ficou latente mesmo, que ficou evidente na nossa essência, é essa capacidade de engajar pessoas, de mobilizar a rede, de ser, de fato, uma rota de engajamento, né, e o nosso propósito está bem claro na nossa mensagem, é salvar a natureza do impacto do nosso consumo, né? Então, por isso que eu vejo muita sinergia entre o RUT Brasil e o Instituto Lixo Zero Brasil, porque existe o propósito é muito parecido, né? De repente, com aplicações diferentes, mas a gente está numa mesma rota. Então, hoje a gente ganhou essa maturidade, do entendimento do nosso papel como ONG, que existe uma série de exigências que são complexas, né, tu chegar nesse grau de maturidade. Hoje, o que eu mais tenho buscado dentro do Instituto RUT Brasil hoje é o nosso grau de transparência, né, em todas as esferas, desde das partes processuais, de organização, de equipe, de time. Então, a gente está mais ou menos hoje com 40 colaboradores fixos, assim, que estão presentes mesmo no Instituto. Então, isso permite que também a gente faça esse desenvolvimento. Essa equipe, esse coletivo, essa união é que faz com que eu exerça esse meu papel de liderança hoje dentro desse instituto, né?
E aí a nossa maior ferramenta de engajamento tem sido os mutirões, né? Os mutirões de limpeza de praia é hoje o que a nossa organização é mais reconhecida, né? E com isso a gente conseguiu fazer um grande evento o ano passado, que foi um abraço ao mar na Barra da Tijuca. Foi altamente desafiador, né? Porque a gente estava vendo diversas organizações surgindo com a mesma missão que a nossa, né? E para nós isso é muito importante, porque isso estimula muito o nosso trabalho, isso faz com que a gente queira melhorar os nossos processos, mas a gente também viu que a gente precisava encarar um desafio um pouco mais amplo e mostrar essa nossa capacidade de engajamento. Então, a gente resolveu fazer um abraço ao mar na praia da Barra da Tijuca, talvez, eu acho que uma das maiores limpezas de praia já vista no planeta, né? A gente reuniu aproximadamente, a gente calcula, né, pelas imagens, a gente tenha conseguido mobilizar umas 15 mil pessoas, né, no dia 8 de junho, que foi o Dia Mundial dos Oceanos. Então, foi um marco para a nossa história, porque mostrou essa nossa força, né, num único dia, numa única praia, no inverno carioca, a complexidade do evento, né, 18 quilômetros de praia, 103 bases de limpeza de praia simultânea, triar todo esse material, separar, né, foi contabilizado 34 mil bitucas, todos os resíduos foram contabilizados, destinar esse material, né, 100% para, né, o processo de reciclagem, inclusive os próprios rejeitos. Então, foi um grande desafio, mas, assim, apresentou esse nosso lugar, né, essa rota de engajamento. E, Simão, eu vejo que hoje vocês têm um projeto na comunidade, vocês têm um projeto, tem um despertar. Nosso evento é sobre ética, sobre valores, sobre as mudanças nos valores necessárias para essa transformação. Como que você acha que, com esse engajamento, a gente pode promover essa mudança e fazer com que cada indivíduo, cada ser, possa ser uma força motora para a gente mudar o sistema atual? Então, Sabatini, eu acho que nessa época de pandemia que a gente tem refletido muito e acho que todo sofrimento ele gera um amadurecimento e um crescimento, né? Eu acredito muito nisso. E, particularmente, eu me aprofundei numa teoria esse ano, principalmente agora com a pandemia, é uma teoria da relação do que é ser indivíduo, né? Esse papel, né, do indivíduo, né? E aí eu comecei a me questionar quem era Simão, né? Quem eu era quanto indivíduo. Então, a primeira conclusão que eu cheguei é que eu morri como indivíduo, né, nesse processo de pensamento, né? Eu entendi que o meu nome, meus pais que me deram, meu sangue é uma conexão entre meu pai e minha mãe que vieram dos meus avós, então eu já sou fruto de duas metades, né? Então, só aí eu já consigo botar essa teoria de que eu tenho uma escolha própria, me questionar sobre isso, né? A conclusão disso tudo, para não me aprofundar muito, é que eu entendi que eu sou fruto de um todo, fruto de um coletivo, e assim somos todos nós, né? A gente é fruto do todo, né? O indivíduo é só a materialização desse processo, mas o que a gente está aqui é de forma, né, vivendo, né, dentro de uma esfera única que chama planeta Terra, que se chama Sistema Gaia, vamos dizer assim, né? Que é um sistema fechado, né? A gente estamos com ideias aí de ir para a Lua, para Marte e tal, mas a gente está dentro de um aquário fechado aqui de uma esfera única, com 8 bilhões de pessoas vivendo, respirando e com necessidade natural de consumir diariamente, né? Isso gera uma série de conflitos, de desequilíbrios, né? E a gente está aqui com essa energia toda concentrada. Então, esse lugar de entendimento durante esse processo de pandemia foi muito importante para mim, e talvez isso seja, sem dúvida, a gente está falando de ética, né? Talvez isso seja um maior poder ético que a gente possa ter, né? Essa visão da gente se colocar no lugar do outro, né? Da gente se colocar na condição de todo, de coletivo, né? De que o meu papel está conectado com o outro, né? Então eu vejo uma força muito grande nessa linha de pensamento, no poder disso para movimentos e engajamentos, né, de entender que a gente é uma peça do todo. Inclusive, até quando a gente exerce um papel, que é o meu caso, né, que às vezes a gente ganha a definição, né, o sistema, o mercado, ele pede isso, mas eu exerço o meu papel porque eu tenho outras pessoas né, junto comigo, permitindo que eu faça com que esse meu papel seja
desenvolvida. Então, eu vejo isso um poder muito grande nessa questão ética, né, da gente entender essa força do nós, né, do coletivo. E eu estou falando isso em todas as espécies de seres vivos que a gente possa ter, principalmente os animais, essa relação que a gente tem com a natureza, né, a gente é parte disso tudo, né, a gente não é superior, não é um adicional, e talvez, né, nesse pensamento a gente tenha aí uma maior força ética que a gente possa ter, né. Que ao mesmo tempo que a gente faz parte do universo, cada indivíduo também é um universo, né? Nós somos parte de um infinito. Só que o infinito, ele é indivisível. Então, ao mesmo tempo, nós somos o infinito. E a partir daí, a gente vai mover tudo. Muito obrigado, Simão, e espero que todos vocês que estão aqui, aproveitar que o Simão está conosco, e quero agradecer muito a participação de todos. Espero que todos tenham tido um grande evento, que vocês tenham refletido muito sobre tudo aquilo que a gente conversou aqui e que isso possa ter contribuído para que você seja um instrumento da mudança, para que cada um de nós possamos ser um instrumento da construção do mundo que a gente deseja. Meu muito obrigado, Simão. Meu muito obrigado a todos. Obrigado aí, Sabatini, mais uma vez pelo convite aí. Obrigado a toda a família do Bicho Zero Brasil.